Olá pessoal, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no nosso canal e nós vamos abordar mais um assunto que é de interesse aos imigrantes, principalmente os imigrantes que querem vir aqui para os Estados Unidos, seja de forma legal ou ilegal, mas querem viver aqui. Muitos querem vir para os Estados Unidos para levantar um dinheiro, mandar para o Brasil para ajudar. A gente entende todas essas situações. Mas vocês precisam entender que aqui nos Estados Unidos também tem inflação. As coisas mudaram, não são como anos atrás. E nesse vídeo nós vamos falar o que ficou mais caro aqui dentro dos Estados Unidos. Mas antes da gente seguir esse vídeo, ajude o nosso canal a crescer. Se você puder, se inscreve no nosso canal. Se tem um botão aí em vermelho, porque você ainda não é inscrito no nosso canal, clique nele, se inscreva, é gratuito, você não paga nada. Além disso, você pode comentar aqui, nós respondemos todos os comentários. Lembrando que nosso conteúdo é totalmente informativo e é um conteúdo validado por profissionais da área de imigração. Quando é relacionado a assuntos de direito, a gente sempre leva para os advogados. Lembrando que eu sou um voluntário aqui na ONG das igrejas que atuam recebendo esses imigrantes que entram de forma ilegal atravessando a fronteira México com os Estados Unidos. E se você conhece alguém que está passando por uma situação que quer viver aqui como imigrante, pensa em vir para os Estados Unidos ou já está aqui nos Estados Unidos vivendo uma situação conflitante, você compartilha esse conteúdo para essa pessoa e não deixe de curtir esse vídeo, dá o like aqui, porque o YouTube vai entender que o nosso conteúdo é um conteúdo relevante. É interessante você curtir porque você ajuda o nosso canal e esse conteúdo você vê, ele dá trabalho, a gente pesquisa, a gente pergunta, a gente faz levantamento, demonstrações e sempre traz notícias, informações oficiais e verídicas para você. Então vamos lá para a nossa aula, onde a gente vai... Primeira coisa é questionar a você. Será que estão mentindo para você? Tem muitos youtubers aqui no YouTube, na internet, que falam que apresentam uma vida nos Estados Unidos que ela é maravilhosa. Ô, gente, a gente já tem vários vídeos falando sobre isso. A vida nos Estados Unidos os Estados Unidos é um país de oportunidade. Sim, o trabalho aqui é valorizado, mas aí até que ponto que o trabalho ele é valorizado? Outro dia a gente assistiu um vídeo que o rapaz ele entrou pelo Caicai e ele estava orgulhoso porque ele estava recebendo ajuda. A gente recebe cesta básica, aqui eles dão cesta básica. Ô, gente, a pessoa ela tinha uma remuneração familiar de R$3.000 no Brasil e ela veio para os Estados Unidos e está recebendo cesta básica de ONGs e comunidades que ajudam pessoas pobres e carentes que estão passando fome. E ela estava super orgulhosa falando isso no vídeo, que aqui nos Estados Unidos a gente recebe comida gratuita. Ô, gente, isso é muito conflitante para a gente. A pessoa ela sai do Brasil, olha a situação, tinha uma renda familiar de R$3.000 e aí vem para os Estados Unidos e fala que está uma maravilha. Que está uma maravilha, mas está recebendo comida de ONGs e pessoas que ajudam famílias que estão passando fome. Então, até que ponto vale esse sonho americano? A gente que não quer julgar essa situação, não quer questionar, mas a gente quer abrir a sua mente para você ter uma reflexão sobre essa situação. Então, a vida aqui é um país de oportunidade, sim, você vai conquistar suas coisas? Vai, mas não é uma vida simples e perfeita, não é uma vida fácil. E é isso que a gente está fazendo aqui, alertando. Inclusive, o número de deportação tem aumentado na fronteira e as famílias não estão conseguindo entrar como antes, porque muitos brasileiros entraram de forma mentirosa, alegando que precisavam de asilo e já estão vendo que esse pedido de asilo não tem nenhuma fundamentação judicial ou nenhuma fundamentação que possa levar um juiz de imigração a dar a documentação através de pedido de asilo. Mas isso a gente pode abordar num outro tema, porque o vídeo esse vídeo agora, a gente vai falar sobre a inflação que chegou aqui nos Estados Unidos. Então, tudo que você for ver na internet, é interessante você avaliar.
poxa, será que é isso mesmo? Será que é essa vida perfeita que eles apresentam pra gente no YouTube? Então, é interessante você ter um pensamento mais crítico sobre aquilo que você está assistindo. Inclusive, até os nossos vídeos. Então, vamos lá. Gente, quando a gente fala assim, aqui nos Estados Unidos as coisas ficaram muito caras. Aí o primeiro comentário, você não quer que a gente vá, você já está aí, não quer que a gente vá. Não é isso. A inflação mundial, ela existe. E aqui nos Estados Unidos, a inflação também chegou. Todo mundo passou por uma situação que veio da pandemia, seguido de uma instabilidade política, envolvendo uma instabilidade econômica, e agora a gente está com a guerra na Rússia e na Ucrânia. Tudo isso influencia nas moedas, isso influencia na economia, na política, e isso reflete no nosso bolso. No Brasil as coisas estão muito mais difíceis. Sim, estão difíceis. Assim como aqui nos Estados Unidos, as coisas também estão difíceis. Então, vale a pena você colocar na balança qual difícil você quer viver. A gente tem vídeos aqui que a gente apresenta a realidade da vida aqui nos Estados Unidos. Muitos imigrantes, eles vêm aqui para os Estados Unidos, eles querem levantar um dinheiro para mandar para o Brasil e voltar para o Brasil. Ok, mas quem quer viver aqui é complicado, porque não consegue se aposentar, não tem documentação, não consegue um trabalho registrado para poder contar isso em tempo de aposentadoria. Enfim, vamos seguindo aqui. Se você tem curiosidade de algum assunto que eu falei aqui, você coloca aqui nos comentários, faz um vídeo sobre isso. A gente tem uma lista de vídeos que vocês indicam e a gente aos poucos vai fazendo, porque a gente precisa levantar conteúdo verídico, informações validadas para passar a informação correta para vocês. Então, olha só, aqui nos Estados Unidos o aumento dos preços ele está superando os ganhos salariais e forçando os americanos a dedicar uma parcela maior de sua renda a produtos básicos. Então, por exemplo, aquilo que eu comprava com $100, eu já não compro mais. Eu preciso injetar mais dinheiro para comprar aqueles mesmos itens. Assim como no Brasil. As pessoas no Brasil falam, com R$100 a gente vai no mercado e só vem uma sacolinha com quase nada. Tudo bem. Aqui nos Estados Unidos a inflação também chegou. Os mesmos $100 não compram as mesmas coisas. E o que aconteceu, principalmente nos Estados Unidos? Como entrou muitos imigrantes, houve uma grande procura por itens básicos. Ou seja, se tem uma grande procura, é a lei da procura e oferta. Eu vou aumentar o valor, porque está todo mundo querendo isso. Então, além da inflação mundial, existe a inflação migratória, promovida por muitos imigrantes que estão entrando nos Estados Unidos. Então, a gente vai comparar para vocês aqui, a gente tabelou algumas informações, e nós vamos mostrar para vocês como que era a realidade em 2020 e agora em 2022. Lembrando que a gente está considerando aqui estados do norte, que são estados onde a gente tem mais vivência, o período é entre 2020 e 2022, e nós vamos colocar valores que dependem, tá? Isso é importante. Os valores aqui das coisas dependem muito por cidade, às vezes por estado, porque os estados aqui nos Estados Unidos têm muita autonomia, então pode mudar, variar em relação a imposto, às vezes o clima também influencia no valor dos produtos, enfim. Vamos lá. Então, vou apresentar para vocês aqui e falar um pouco sobre o salário mínimo aqui nos Estados Unidos. O salário mínimo aqui nos Estados Unidos é de $7,25 a hora. $7 e 25 centos de dólar por hora. Esse é o salário mínimo nacional, isso em 2021. Em 2022 ele continua. Os estados aqui eles têm liberdade para definir o valor do salário mínimo local, sendo que 15 dos 50 estados eles seguem o salário mínimo federal, que é esse de 7,25 por hora. Já outros 30 estados definiram valores superiores. Então, por isso que o imigrante, quando entra nos Estados Unidos, ele escolhe a dedo o estado que ele vai querer ficar, vai querer residir, trabalhar, porque está relacionado diretamente ao valor do salário mínimo. Porque você pode fazer um trabalho em Massachusetts que é $13,50. O salário mínimo por hora, lá em 2021. Mas, em outro estado, esse mesmo trabalho ele pode custar $7,25. E está tudo bem, porque é o salário mínimo nacional que aquele estado adotou. Então, os principais estados que os brasileiros, os imigrantes vêm, é Massachusetts, Flórida e Califórnia.
Então a gente tem aqui o salário em 2021, você vê que teve um aumento em Massachusetts muito pouco, de 13,50 para 14,25. Na Flórida teve um aumento mais expressivo, tá ok? E na Califórnia também. Lembrando que na Flórida e na Califórnia são estados de clima mais quente. Ou seja, é para onde os brasileiros migram bastante, porque conseguem se adaptar ao clima. Mas quem quer fazer dinheiro vai para o norte, porque os salários são maiores. Porque a gente já falou sobre isso aqui, em relacionado ao clima. Então você vê aqui como que está o salário mínimo nesses estados, que são os 3 estados mais procurados por brasileiros. Aluguel. Gente, aluguel, ele cresceu, teve um salto assim absurdo. Aqui a gente tem de 2020, ó, quarto, o estúdio. Para quem não conhece o estúdio, é como se fosse uma kitnet. Apartamento com quarto, apartamento com 2 quartos, apartamento com 3 quartos e casa com 2 quartos. Olha o valor do aluguel, como que aumentou muito. E por que aumentou muito? Porque muitos imigrantes estão chegando, estão querendo alugar casa. Se tem muita gente procurando casa, ou seja, eu vou jogar o valor lá em cima. Além disso, devido à pandemia, muitas pessoas abandonaram seus aluguéis e deixando dívidas para os donos das propriedades, das residências. E por esse motivo, eles entraram no consenso que iriam elevar o valor do aluguel para tentar suprir, sanar essa dívida que foi realizada aqui nos Estados Unidos. Gente, teve imigrante que entrou nos Estados Unidos, alugou casa, assinou contrato, pegou carro, estava pagando prestação e pegou empréstimo. E quando veio a pandemia, se desesperou, foi embora, deixou a dívida aqui. Ou seja, o nosso mercado econômico, ele sofreu muito, porque como muitos imigrantes estavam desistindo dos Estados Unidos, acabaram retornando para os seus países e deixando aqui as dívidas. Outra coisa, gente, que ficou muito cara aqui foi a alimentação. A alimentação, segundo esse site aqui, o Labor Statistics, foi o principal fator inflacionário aqui no nosso país, aqui nos Estados Unidos. Então, a gente faz compras aqui, muitas pessoas fazem compras por semana, mas é muito comum a gente trabalhar com compras por quinzena, cada 15 dias. Então, em 2020, quando a gente comprava os mesmos itens por $140, hoje já não compra. A gente compra esses mesmos itens pagando mais caro, $230. E lembrando, você viu que o salário mínimo aqui em Massachusetts não teve um valor tão expressivo de aumento. Ou seja, as coisas estão ficando mais caras e a gente não está tendo um aumento. Ou seja, o dinheiro não está chegando no nosso bolso para esse aumento tão expressivo que teve. Então, por exemplo, aqui ele cita aqui o ovo. O ovo, né, a dúzia, custava $1,41. Agora foi para $1,82. Foi um aumento de 29,3%. Carne, bacon, carne moída, açúcar, enfim, leite, café, tudo, comida aqui teve aumento e foi o principal fator inflacionário. Outra coisa é transporte. Quem vive aqui nos Estados Unidos, principalmente aqui em Massachusetts, precisa de um carro, porque o nosso transporte só funciona mesmo na capital de Boston. E não é desprezando nem nada, mas imigrante, ele não mora em Boston. A gente tenta morar em volta de Boston, porque é praticamente em Boston que estão os principais trabalhos, as principais demandas nesse redor, como se fosse cidade satélite, que vocês falam aí no Brasil. Mas morar em Boston é muito caro. Um aluguel em Boston pode chegar a $10 mil, um apartamento simples, de 2 quartos. $10 mil, ou seja, só mora em Boston mesmo quem tem muito dinheiro. Então são pessoas realmente endinheiradas. Já aqui nas cidades próximas é onde vivem os imigrantes que vão atuar trabalhando nas cidades endinheiradas. E o nosso transporte aqui não funciona muito bem, só nas grandes capitais. Então, ter carro aqui não é luxo. Infelizmente, carro é uma necessidade. E se você tem carro, você tem custos. Então, antigamente, em 2020, a pessoa para comprar um carro Honda Civic de 2010, ela pagava $6.370,80.
Esse mesmo carro, comprando agora em 2022, foi para 12.283. Praticamente duplicou. Olha, é 2 vezes mais o valor de 2020. Então, o valor do carro teve uma supervalorização. E a gasolina também. Antigamente você pagava no galão, R$ 2,85. Agora você consegue aí, pesquisando bastante, R$ 4,10 o mesmo galão. Então esse vídeo, nós citamos aqui os principais itens que mostram a realidade aqui dos Estados Unidos. Sim, a inflação também chegou aqui. Por mais que os Estados Unidos é um país capitalista, é um país que vai te dar oportunidades, é um país que você trabalha e ganha dinheiro, tudo bem, a gente não está questionando isso. Mas a gente não aceita quando você vai falar, a gente vive aqui, quando você vai falar com o imigrante, olha que as coisas estão mais caras, ele se revolta, você não quer que eu vá para aí? Não, não é isso. A verdade é que ficaram caras sim, porque existe a inflação. Lembrando que a inflação que chegou aqui nos Estados Unidos é a maior desde 1972. E isso foi um reflexo dos desequilíbrios da pandemia, seguido pelos problemas políticos e econômicos, e agora com a guerra entre a Rússia e a Ucrânia. A inflação, gente, ela acontece todo ano, só que o índice, o salto que teve agora nesse ano foi muito expressivo. E é justamente por isso que a gente está sofrendo aqui nos Estados Unidos, tá ok? Bom, esse foi um vídeo de alerta para vocês, mais uma vez. Sim, as coisas estão caras aqui nos Estados Unidos porque existe o fator da inflação. E isso não é que a gente está falando para você não vir. É porque as coisas encareceram muito aqui nos Estados Unidos. E o salário não teve um aumento. Então, uma realidade. As dificuldades que tem no Brasil, tem em todos os países. Só que com intensidade diferente. Tá ok? Um abraço para você e até a nossa próxima videoaula.